vamos lá para a próxima palestra dessa tarde, que também está imperdível. Ele iniciou o seu processo de vendas quando ainda era criança, ao lado do seu pai, passando pelas áreas comerciais como vendedor de feira livre, carrinho de picolé, garçom e balconista, comunicador de carro de som, palco e rádio, vendedor de motocicletas Honda e hoje atua como supervisor de vendas da Novo Rumo Honda, loja Sapé, Paraíba. Convido agora o senhor José Ricardo Silva. Vamos antes, do José Ricardo Silva entrar, vamos assistir agora um vídeo de abertura. Pode soltar. Boa tarde! É com imenso prazer, alegria e satisfação que estamos aqui reunidos neste momento de muita emoção. Artemix, a arte das semijoias, preparou para você este mega encontro. As melhores vendedoras de joias da região se encontram neste momento de aperfeiçoamento. Momento de confraternização. Mergulhe nessa viagem. Abra seu coração. Aproveite cada instante. Viva cada segundo. Afinal de contas, a tarde é sua. Artemix Semijoias. Você construindo uma linda história de sucesso. E essa tarde irá marcar parte fundamental da sua vida. Segundo mega encontro de vendedoras de alta performance da Artemix Semijoias. Tudo pronto. O espetáculo vai começar. E você é a personagem principal dessa história. Não olhe para o relógio. Olhe para o futuro. Imagine como você quer estar. O que você quer ser. Meses, anos, décadas à frente. A Artemix Semijoias. Artemix. A empresa que veio consolidar e fazer parte dos seus sonhos. Construir junto com você uma nova realidade com perspectivas de sucesso e grandiosidade. A partir de agora, aperfeiçoamento de vendas para uma consultora de alta performance. José Ricardo da Silva, palestrante, formado pela Universidade Unopar, comunicador e supervisor de vendas da Honda Motores do Brasil. Conte comigo. 1, 2, 3. É com você. É conosco esta nova página da sua história. Artemix. Boa tarde. Show. Queria que você ficasse de pé, por favor. De pé, todo mundo de pé. Isso. Agora bata uma salva de palmas para você mesma. Isso, para você. Grite. Levante seu astral. Você está na melhor. Você está na Artemix Semijoias. Parabéns por você estar aqui. Você já se considera uma grande vencedora. Como eu ia falando, é de muita responsabilidade trazer esse tema de vendas, porque a Artemix, como começou em 2009, tem se destacado especialmente como a maior, creio que a única na nossa região, como loja e também fabricando seus próprios produtos. E ao longo da história, ela não só produziu joias físicas, mas sim tem construído uma história de sonhos e de profissionais, as quais são vocês.
E hoje estamos aqui para falar desse aperfeiçoamento de vendedora de alta performance. Como no vídeo falou, como a Ismênia também falou, na verdade, se eu falar, talvez você não acredite, mas eu comecei com vendas 3 anos de idade, gritando em feira livre com meu pai vendendo abacaxi, e eu gritava, olha o abacaxi, olha o abacaxi. Claro, quem recebia o dinheiro era meu pai, mas eu estava lá já com ele. E o tempo foi passando e todo o histórico vocês já viram no vídeo, o qual eu não quero me estender. Mas hoje faço parte da Novo Rumo Honda de Sapé, como supervisor de vendas, e tenho construído juntamente com a nossa equipe uma história também de alta performance. Na verdade, quando eu adentrei na empresa como supervisor, nós tínhamos em média 29 vendedores na nossa equipe, vendendo um valor X. Hoje nós estamos com 12 vendedores vendendo 2x. Então perceba que nós diminuímos o quadro da equipe em 3 vezes e aumentamos as nossas vendas em 2 vezes. Então isso é o que toda e qualquer empresa busca. Se você é uma consultora de vendas, você está dentro da Artemix, a Artemix espera de você o melhor. E não é à toa que todo esse espetáculo está sendo preparado para você. Mas eu creio que no dia a dia, a Artemix já é um espetáculo onde você entra para apresentar o seu show. Então, como aperfeiçoamento de vendas, nós vamos, segundo slide, característica de um processo de vendas eficiente. Nós vamos listar aqui algumas das características as quais nós iremos adentrar no decorrer da palestra. Abordagem personalizada, isso é muito importante. Conhecimento profundo do produto, comunicação efetiva, estratégia de acompanhamento, uso de tecnologia, flexibilidade e foco no relacionamento. Pouco disso a gente já viu na palestra anterior falando de marketing. Algumas coisas estão entrelaçadas. O marketing ele veio para ficar. Porém, o trabalho que vocês fazem ainda é de extrema valia, porque nós consideramos na área de vendas o PAP. Esse trabalho que você faz direcionado na residência do cliente, na residência da cliente, e aí você expõe o seu produto, onde essa venda ela se torna muito mais eficiente. O marketing veio, porque nós estamos vivendo na época da tecnologia, na era da tecnologia, mas ainda o PAP é de suma importância dentro do hall de vendas. O que é venda em si? Você já se fez essa pergunta? O que é venda em si? Pergunte para quem está do seu lado, o que é venda? O que é venda? Para muitas pessoas, simplesmente é uma troca de produto por dinheiro. Mas venda, ela vai muito mais além do que isso. A venda, ela surge de necessidades, ela surge de sonhos, ela surge de desejos e também de frustrações. Mas para que eu possa entender esse cenário e construir ali uma venda efetiva que finalize exatamente com a compra, eu preciso conhecer as necessidades do cliente. Então, venda, ela é exatamente isso que a gente vai ver. Ela se torna um relacionamento. A venda, ela vem através de uma motivação. A venda, ela vem através também de um preparo e também de solução de problemas. Então, o consultor de vendas, ele vai um pouquinho. Você, como consultora de vendas, você tem dado um passo a mais. Você passa de ser uma vendedora para ser uma consultora. O que é isso? Você precisa primeiro entender o seu cliente. Precisa entender as necessidades do seu cliente. Precisa entender o que é que de fato que ele está precisando naquele momento. Você pode chegar com o seu banquete, apresentar lá o seu talão, com todas as joias, mas aí você precisa sentar com o cliente, conversar com o cliente e entender de fato o que é que esse cliente está precisando. E com isso, só acontece com a sondagem, a tradicional sondagem. Como a venda de fato ela acontece, nessa sequência, eu preciso entender o cliente quando eu faço a minha sondagem, quando eu sento de frente com o cliente, faço aquela sondagem especial e daí eu começo a entender o cliente. Depois eu começo a sentir o cliente, a necessidade do cliente. E depois disso, eu começo a aplicar tudo que eu aprendi, tudo que eu colhi do cliente. É como se fosse um quebra-cabeça. Você começa a montar tudo através de perguntas. Vai fazendo perguntas para o cliente, qual a sua necessidade, o que é que ele tem passado, mas além de tudo isso, é importante ouvir. E muitas das vezes os vendedores ou consultores, eles desvendem por falar tanto. Não dá tempo do cliente explicar qual é a sua dor, qual é a sua necessidade, e com isso faz com que, às vezes, a venda está tomando um direcionamento, um caminho para chegar esse processo de venda, chegar efetivamente na venda, e daí o vendedor, às vezes, acaba desvendendo aquilo que já estava andado, porque esquece de ouvir e fala exageradamente. E aqui eu vou apresentar para vocês 3 segredos para a efetivação da venda propriamente dita.
Primeiro, as dores do cliente. Você precisa conhecer de fato qual é a dor do seu cliente. Por exemplo, as dores do seu cliente. Eu preciso ter a clareza das necessidades do cliente. Eu preciso, antes de falar do produto, focar exatamente na necessidade do cliente. Eu preciso entender qual o desejo do cliente. Para que é que ele está querendo aquela peça naquele momento? Ou até procurar entender quais as peças que ele já tem. Quais as peças que faltam também dentro das peças que ele já tem. Depois disso, eu preciso entender também as suas conquistas, seus resultados e apontar o caminho, mostrar uma saída. O profissional de vendas, ele não está ali para simplesmente pegar o seu... falha a memória agora a palavra que vocês usam. Mostruário, desculpem. Então, não basta só você chegar com o mostruário e apresentar para o cliente. Você precisa entender as suas necessidades para apontar o caminho, qual a peça mais necessária para ele. Eu sei que vocês são mulheres, eu creio que vocês, acredito que vocês entendem exatamente do que é moda, do que é atualidade, mas não custa nada aprender mais, conhecer mais as joias, as que estão em alta, as joias nacionais, inclusive joias importadas, para que vocês possam ter um conhecimento melhor disso e poder aplicar o produto que vocês têm na necessidade daquele cliente que está à frente de vocês. Mas para tudo isso é importante ouvir. Ouvir. Sai daqui com esse sentimento, com essa clareza, que no desenvolvimento da venda é muito importante ouvir. Abrir o seu ouvido e ouvir e entender. Segundo segredo, a venda, ela não acontece por motivo lógico, e sim por emoção. A compra, ela se justifica pelo motivo lógico, mas a grande maioria das vendas, ela acontece pela emoção, por aquilo que você toca no sentimento do seu cliente. A venda, por não acontecer por motivo lógico, e a compra se justificar pelo motivo lógico, a exemplo de um brinco. Você vai pegar um brinco, se você chegar para cliente e falar as características do cliente, isso é muito importante, mas isso não vende por si só. Você vai dizer que esse brinco é grande, esse brinco é pequeno, esse brinco tem um design bonito, esse brinco tem um acabamento especial, esse brinco tem essas pedras, mas isso por si só não vai consolidar a venda. Você precisa trazer para essa venda o chamado emoção, sentimento. Faça o cliente vivenciar a experiência. Nesse slide tem a imagem de uma pessoa colocando o brinco. Eu não sei se você já tem essa prática, mas de repente pegar o brinco e colocar do lado já da orelha da cliente. Não sei também se a empresa permite já provar ou testar o brinco, não sei. Mas caso não, colocar do lado da orelha do cliente. Não sei se você usa na sua bolsa também um espelho, para quem faz a venda PAP, a venda porta a porta, dentro da sua sacola, sua mochila, um espelho, para já colocar o brinco e já mostrar para o cliente. Ou até mesmo através do celular, mas mostrar, fazer com que o cliente sinta a emoção de estar usando já aquela peça. E isso faz com que o sentimento de posse, o sentimento de beleza já possa ir adentrando na cliente e aí a emoção começa a fluir no desenrolar da venda. Os seus dedos, por exemplo, voltando, por exemplo, você pega um anel e começa a falar para a cliente a beleza que ela tem nos seus dedos. É claro que você tem que ser uma pessoa sensível para entender se de fato aquela cliente que você vai falar de beleza de dedos, se de fato ela tem dedos lindos. Eu não posso chegar para uma pessoa que de repente os dedos não são tão bacanas naquele momento, de repente por algum motivo, um ferimento, seja o que for, e você dizer, olha como seus dedos são lindos com esses anéis, né? Mas você sentir, que é justamente no que a gente já falou anteriormente, sentir a cliente, sentir a pessoa da cliente, e daí colocar, olha, imagina só, seus dedos são lindos, agora imagina a valorização com este item. Por exemplo, sua pele cai bem demais com esse item. Por exemplo, suas amigas vão morrer de inveja. Na nossa área de vendas de motocicletas, acontece muito da gente vender uma motocicleta para Maria, e do lado vizinho mora Cristina. Cristina, o vendedor ter oferecido essa motocicleta anteriormente a Cristina e ela não interessar. Mas depois que ela viu Maria comprando, sequencialmente ela liga para o vendedor e quer agora uma consulta melhor com o vendedor e daí fecha a venda. Porque muitas pessoas compram porque vê alguém comprando. Usa aquilo que vê alguém usando. Então isso no popular é o tradicional inveja. Então isso também se aplica na hora que você está sentindo o seu cliente, ouvindo o seu cliente e fazendo aquela apresentação de emoção, tocando na emoção do seu cliente. Como foi falado,
a venda, ela não acontece por si só com as características, mas sim apresentando dentro desse processo sentimentos que possam tocar no íntimo do cliente. Terceiro segredo: não se compra produto, compra-se história. Nós vimos aqui, durante todo esse processo desse evento, falando de várias histórias. A história da Artemix, você já conhece. A história de vendedoras, você já conhece. Mas também a sua história. É muito importante, no desenvolvimento da venda, você agregar ao valor da venda história que seja concernente a isso. Por exemplo, você sabe que a Artemix, ela é a empresa onde fabrica agora o toque final, não faz a fabricação propriamente dita, mas o toque final vem agora da Artemix. Todo o processo de montagem final vem da Artemix. E muitas das vezes a sua cliente não sabe disso, mas você vai apresentar, e nesse falar desse projeto, você pode aumentar falando de como tudo começou. E porque a Artemix tem agora esse prazer de ela mesmo montar as suas peças. Por quê? Porque ela tem carinho pelo cliente, ela tem o cliente como algo importante, especial e de valor. Então, por essa razão, houve toda essa mudança na Artemix, que seria muito mais fácil comprar todas as joias prontas e repassar, mas agora tem a própria montagem. Então, com isso, faz com que a sua peça, a peça que você está apresentando, ela venha com uma história. Uma história que faz parte daquela peça, e com isso vai dar um valor maior na hora de você apresentar ao seu cliente. Então, agregar propósito, agregar história, objetivos, faça que o cliente ele seja o personagem principal daquele momento. Muitas das vezes a gente quer apresentar o produto. O produto é o que você está apresentando para culminar na sua venda, mas você não pode deixar de lado o cliente. O cliente é que faz de fato a história acontecer. O cliente é que faz com que a Artemix avance. Você como consultora avance, e assim construindo uma história juntas. Então o cliente ele é peça fundamental desse procedimento. Mas o que é que acontece? Muitas das vezes o cliente ele não sente-se valorizado. Ele não sente que ele é algo importante para você, onde você foca muitas das vezes no preço, foca muitas das vezes na sua venda propriamente dita, com a finalização, pensando tão somente na finalização e esquece da valorização do cliente. Dicas de ouro. Na prática, seja transparente. O que nós muito sentimos no dia a dia, eu não sei na área de vocês, mas o que a gente sente muito no dia a dia é a falta de compromisso, de honestidade, de transparência com os consultores de vendas, isso de modo geral. Mas o que é que acontece? Quando eu comecei na Novo Rumo, há 17 anos atrás, aqui em Mari, com sócio, à época, onde não existia Instagram, onde não existia Facebook, onde não existiam as redes sociais, como é hoje, então eu tinha uma grande barreira à frente, que era transformar a história do consórcio em algo positivo. Por quê? Porque na época, antes que eu pudesse entrar na empresa, não existia leis que regesse o consórcio. E com isso, as concessionárias, os vendedores, trabalhavam da sua maneira. E com isso não tinha uma regra nacional. E daí, muitas coisas desagradáveis aconteceram nesse processo de vendas através do consórcio. E ele se tornou uma ovelha negra, onde as pessoas não davam crédito ao consórcio. Mas quando eu fui o primeiro treinamento da Honda para adentrar na empresa, então eu percebi que isso era totalmente oposto ao que existia na rua, o comentário de rua, o que era apresentado na rua. Então, qual foi o meu primeiro passo? Foi definir para mim que eu iria mostrar para Mari que a história da Honda, que a história do consórcio era totalmente oposto ao que eu mesmo já conhecia. Então, com isso, me deu um foco. E esse foco, graças a Deus, todas as vezes que a empresa veio para Mari, ela chegou a passar em média de 6 meses. Hoje nós estamos caminhando para 18 anos aqui em Mari, com a nossa loja filial da loja de Sapé. Então, o que é que acontece? Mas por que isso? Porque eu decidi, dentro desse processo, mostrar para as pessoas que o consórcio é uma forma bacana de você construir e realizar sonhos. Então isso veio para mim como algo muito forte. E ao longo do tempo, aos 8 anos de processo, antes de se tornar supervisor, então isso acabou que, por não ter a facilidade que existe hoje na internet, então isso foi um processo mais demorado.
mas graças a Deus a gente tem construído hoje uma bacana história aqui na cidade e em toda a região. Então, o que é que eu quero chegar com isso? É que se você passa transparência para o seu cliente, se você passa a ser honesta com o seu cliente, ele vai sempre estar lhe procurando. Porque o mundo hoje existe uma deficiência muito grande nessa área de honestidade e de transparência. Muitas das vezes você compra um produto, quando chega em casa diz aquela velha frase: eu comprei gato por lebre. Então não é essa a proposta da Artemix. Então quando eu conheci a Honda, eu comecei a entender esse princípio de honestidade que a empresa tem, como também a Novo Rumo. E daí, é isso que você precisa trazer para a sua história, é isso que você precisa trazer para dentro do seu dia a dia de vendas, entendendo que a Artemix é uma empresa séria, a qual você vai juntar a sua seriedade, a sua honestidade dentro dessa empresa e aí construir uma linda história de alta performance como vendedora, como consultora de vendas Artemix. E o mais importante, quando você começa a construir essa história, você também começa a criar a sua própria marca. Você um dia pode ser você pode se tornar ser empresária, outro dia você pode estar numa outra empresa, mas qual foi a história que você construiu? Enquanto estiver na Artemix, construa o melhor, faça o melhor, construa com honestidade, com transparência, aquilo que você tem de melhor, e aí você vai construir, aliado com a Artemix, uma história de sucesso. Não se apresente como alguém que não é autêntico. Isso é muito importante nessa dica prática. Muitas das vezes, o consultor de vendas, ele começa a se apresentar como algo que ele não é. Na prática, no dia a dia, os clientes vão perceber. Porque o que é que acontece? Você quer vender e quer vender. Você não vai vender uma peça para a cliente pensando simplesmente em vender aquela única peça. Você vai querer vender de novo, vender de novo e vender de novo. Mas, se você não se apresenta como alguém autêntica naquilo que você fala, verdadeira naquilo que você fala, e que o cliente possa perceber essa autenticidade, então no amanhã, essa venda, ela não vai existir. Você vai deixar de vender para essa pessoa. A vestimenta. Todos nós aqui nos preparamos para esse momento. É assim que você tem que se preparar quando sair para vender. Se preparar, colocar uma roupa adequada, né? Às vezes você vai visitar uma casa e nessa casa a esposa é um pouco ciumenta. E dependendo da roupa que você for chegar nessa casa, talvez a segunda oportunidade de venda, talvez ela não queira, porque de repente você não foi para a casa daquela cliente com a roupa, com a vestimenta adequada para aquele momento. Por quê? Porque tem uma frase de anos atrás que diz assim: o mundo trata melhor quem se veste bem. O mundo trata melhor quem se veste bem. Então isso é fundamental nessa dica prática do seu dia a dia. Nunca vá direto ao preço. Muitas das vezes a gente, com aquela sede de efetivar a venda, de fazer a venda acontecer, esquece de falar do que a gente já falou, das características, de escutar o cliente, de ouvir o cliente, e daí a gente vai direto ao preço. Esquece de falar da qualidade do produto, a importância daquele produto, e vai direto ao preço. Muitas vezes o cliente nem pergunta. Tem cliente que ele não está afim de preço, ele está afim de qualidade. Tem cliente que não está afim de preço, ele está afim de honestidade. Ele está à procura de uma consultora que possa lhe entender, que possa lhe escutar, que possa sentir o seu problema. E muitas das vezes nós focamos tão somente no preço, e aí apresentamos o preço como algo fundamental. Confiança. Confiança é um outro ponto extremamente importante e também interligado com o que nós já acabamos de falar. O seu cliente, a sua cliente, ele precisa de fato confiar em você. Quando você está falando com a cliente, ela automaticamente vai se perguntando, será que eu posso confiar nessa pessoa? Será que tudo que ela está falando isso é verdade? Então, confiar nessa pessoa, isso rola diretamente na mente da cliente. Então você precisa se mostrar uma pessoa interessada não só pela venda, mas também pela cliente. Agora, não é para fazer isso da boca para fora. Muitas das vezes você faz isso de uma forma automática. Você precisa ter a empatia de fato sentir o cliente, ouvir a sua cliente e se apresentar para ela como alguém que está de fato preocupado com ela
nesse processo de vendas. E daí a cliente vai entender. Se você não for uma pessoa autêntica, como foi falado, a cliente vai perceber, o cliente vai perceber. Se preocupe de verdade com o cliente. Isso vai elevar a sua capacidade de conversão e transformar talvez algumas objeções em algo positivo na efetivação da venda. Ao apresentar um desconto, mostre que ela é especial. Não apresente um desconto. Creio que todas têm uma carta na manga, né? Uma margem de desconto para trabalhar com a sua cliente, com o seu cliente. Se você chegar para a cliente, uma peça de R$100, e já chegar dizendo, ó, compra essa peça aqui, ela é R$100, mas eu te faço por 80. Essa cliente vai querer que você faça por 60. Então, nunca apresente já a promoção de imediato. Deixe a promoção para falar no desenvolvimento da venda, quando você encontrar objeções. Se no desenvolvimento da venda você não encontrar objeções, você vai efetivar a venda pelos R$100 proposto pela empresa e a sua margem de lucro vai aumentar, consequentemente também da empresa. Então, nunca apresente o desconto de imediato. E também, quando for apresentar, apresente como algo especial. Cristina, Maria, eu não posso baixar o preço, mas eu vou tentar ver aqui o que é que eu posso fazer por você. E daí pega a sua calculadora, que seja aquela só calculadora, ou no seu celular, e começa a digitar e fazer contas, embora que muitos até já sabem de cor, quando se trata de percentagem. Uma outra coisa fundamental ainda, nesse processo de pedir descontos, é se a venda do seu cliente, vamos dizer que o cliente começa a perguntar várias peças e quer comprar fazer uma grande compra naquele momento. Eu não sei a quantidade, a maior venda que já aconteceu para um único cliente, uma única cliente, mas vamos dizer que R$500 de uma só vez seria uma grande venda. E daí, nesse processo, a cliente acaba que quer pedir descontos para você além do normal. E daí você pode pegar o seu celular e daí ligar para a sua gestora, para a supervisora, se tiver, para a própria Vânia ou para alguém da loja e consultar diretamente na frente do cliente. Eu estou com uma cliente assim, 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 e daí você já sabe que você começou dando 20%, mas você poderia chegar em 30%. E daí você vai chegar para essa cliente e vai dizer, poxa, eu estou aqui com a cliente Maria Cristina, ela está aqui me pedindo, já dei uma margem para ela de 20%, mas ela agora está me pedindo 30%. Eu posso efetivar essa venda para ela com 30% de descontos, é uma cliente especial, Cristina está me comprando R$500, mas não só por isso, é porque ela se tornou para mim uma cliente muito especial. É claro que se você já tem o seu percentual de 30% de margem, então automaticamente Vânia, com quem você for ligar, vai dizer está liberado. Dentro disso, você pode até fazer no Viva Voz. Você pode tornar a venda mais autêntica ainda no Viva Voz. Vânia, eu estou aqui com a cliente assim, assim, ela está comprando R$500, está me pedindo R$20, 20% de desconto. Desculpa, está me pedindo 30% de desconto, mas eu disse para ela que eu só poderia dar 20%. Você autoriza para essa cliente especial eu liberar 30%? E daí certamente Vânia vai liberar, porque já está dentro da margem de percentual de desconto para vocês. Evite promessas falsas ou falsas promessas. Isso destrói a sua venda. Se não destruir no momento, mas futuramente vai chegar essa destruição. Por exemplo, não apresente que você não consegue entregar, tipo garantia e etc. A loja permite uma garantia de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Lá vem você apresentar 5 anos, a qual a garantia não cobre. Então isso é uma promessa falsa e isso vai destruir o seu futuro. Pode até no momento funcionar. Todas as vezes que você traz mentira para a mesa, o cliente ou a cliente é capaz de perceber. Muitas das vezes não fala, mas guarda para si e é a última vez ou a primeira e última vez que compra a você. Que seja por intuição ou percepção, mas o cliente está sempre percebendo aquilo que você está propondo que não é real. Você não sabe, mas toda vez que você mente, você desvia o seu olhar. Você não olha profundamente para a pessoa. Você passa pequenas mensagens inconscientemente e o cliente percebe. Assim você acaba com toda a sua história. Então isso não pode acontecer no seu dia a dia de vendas. Reciprocidade. Reciprocidade é algo também muito importante dentro do seu processo de vendas. A reciprocidade, ela é um gatilho mental muito forte. Inclusive a gente falou, foi falado um pouco aqui na palestra com relação a marketing.
Você faz algo para uma pessoa, ela quer sempre lhe retribuir. Isso está no gatilho de reciprocidade. Ofereça algo em troca, ela quer lhe retribuir. Faça perguntas voltadas para o cliente. Crie um relacionamento de reciprocidade. Então, na hora que você começa a interagir com a sua cliente, na hora que você se interessa por ela, na hora que você começa a apresentar peças bacanas para ela, e quando você de repente apresenta algum tipo de desconto para ela, por exemplo, já no finalzinho do seu processo de vendas, essa cliente, muitas das vezes ela quer fazer já no automático, algum tipo de indicação, ligar para alguém para convidar também a conhecer as peças. Então, dentro do seu dia a dia, dentro das suas circunstâncias, dentro da sua realidade, você pode apresentar sempre algo a mais para a sua cliente, algo a mais que não está dentro do processo. Tipo, quando se falou de 20% da margem de desconto, mas a loja oferece até 30%. Então você pode começar trabalhando por 10%, porque na hora que você passa para oferecer 20%, automaticamente ela entendeu que você fez algo a mais por ela. Se você passar da margem de 20% para 30%, esse grau de reciprocidade começa a aumentar, e aquilo se torna ainda muito mais forte dentro da sua cliente ou do seu cliente. Escassez, foi falado também na palestra anterior sobre escassez. Então, sempre que apresentar uma proposta, um benefício, apresente com tempo limitado. Essa é uma das formas de você trazer a escassez, foi o que foi falado. Na hora que você apresenta aquilo que pode acabar a qualquer momento, só não apresente que seja a última peça. Isso é fatal. Não diga que é a última peça que você tem no mostruário, mas diga que está acabando, diga que está próximo, diga que isso aí está com tempo limitado, diga que essa promoção que você está apresentando, como foi falado, tem 3 dias de vigência, tem 1 semana, perto sempre de terminar. E aí isso vai gerar um sentimento de escassez, isso vai gerar um sentimento de perca, e ninguém quer perder. Isso está dentro do ser humano, ninguém quer perder. Mas quando gera esse sentimento, essa pessoa vai querer acelerar a venda. Traga o tempo limitado. Vestimenta visual. Primeiro, o cliente ele compra você, depois ele compra a loja. Então aquela frase, a primeira impressão é a que fica, aliada com a frase que eu já falei: o mundo trata melhor quem se veste bem. Então passe uma mensagem positiva, não se vista de qualquer maneira, uma imagem profissional, use tudo isso ao seu favor, e daí a pessoa vai perceber, dependendo da quantidade de clientes, dependendo da quantidade de vendedoras, consultoras que essa pessoa já foi atendida, você vai se apresentar como uma diferencial, você vai se apresentar como alguém diferente dentro de todas as pessoas que essa cliente ou esse cliente já foi atendido. Então você tem que usar isso ao seu favor. Afinal, na 7, o mundo trata melhor quem se veste bem. Detalhes que fazem a diferença. Dentro do processo de vendas, eu não sei se vocês estão acompanhando o raciocínio, eu estou um pouco rápido porque o tempo aqui é limitado, e daí geralmente essa palestra a gente passa em uma média de 1h30, e eu tenho que fazer aqui em 40 minutos. Então a gente está um pouco acelerado por conta disso. Detalhe que faz a diferença: sempre posicione como especialista. Você precisa, lembra do comecinho, como eu falei, você precisa estudar sobre joias, você precisa conhecer sobre joias, e mais importante, você precisa conhecer semi-joias Artemix. Mas é claro que eu preciso também conhecer a concorrência, porque como é que eu vou valorizar o meu produto se eu não conheço um produto inferior? Para mim valorizar o meu produto, eu preciso conhecer os produtos inferiores. Então, você precisa conhecer a Artemix. Todas as que estão aqui já vieram visitar a sede da Artemix. Mari, quem já conhece, levanta a mão, de fora. Então, quem não conhece, agora abaixo, quem não conhece ainda, quem não visitou a loja ainda, pronto, sugiro que você faça isso quanto antes. Conheça a loja da Artemix, conheça o processo de fabricação, para que você de fato possa conhecer todo o processo, e daí você colocar tudo isso na mesa de negociação quando estiver com o seu cliente. Cliente que quer comprar de vendedores que dominam o assunto. Quando você não fala bem, você não conhece o seu produto, isso gera uma deficiência no processo de venda, e o cliente sente isso. Que ajuda a tomar a melhor decisão. Não seja uma pessoa duvidosa. Você está com um produto aqui na mão, aí quando a cliente pergunta: esse está lindo? Tá, esse está lindo. Você vai comprar, esse está lindo. Aí você apresenta outro: esse também está lindo. E agora, eu escolho qual? Eu não sei. Aí você precisa estudar. Esse produto aqui, o quanto que é Artemix e você vai ganhar. Nesse produto aqui, quanto que é Artemix e você vai ganhar.
Agora, o que não pode acontecer nesse processo de você, tradicionalmente falando, puxar a sardinha para o seu lado, é que o cliente saia em desvantagem. Por exemplo, essa peça que ele está querendo vai atender de fato as suas necessidades, mas você e a Artemix vai ganhar um pouco mais. Então, opte por essa opção, onde o cliente vai se sentir satisfeito e realizado de fato. Não importa se você está ganhando menos ao vender essa peça do que essa, mas o mais importante é você fazer com que o cliente se sinta realizado, porque daí ele vai te voltar a comprar. Sempre pequenos compromissos, tipo hoje ou amanhã, é muito importante. Muitas das vezes você está com o cliente na sua mesa e você, na hora de fechar, a cliente diz, mas hoje não dá, eu só quero comprar se for amanhã. Então o que acontece? Muitas das vezes esses compromissos, eles afetam a venda porque você precisa trazer a venda para o imediato. Então você que tem que lançar, que a gente viu nos slides anteriores, a questão da escassez. Então você aplica isso nesse momento. Pergunte para o cliente se é uma prioridade resolver esse problema, se essa solução atende ao seu problema, se esse item que você vai investir vai gerar de fato satisfação no seu cliente. Então, quando se trata daquelas duas opções, que o cliente de repente quer a que você vai ganhar menos, mas se isso você já interrogou o cliente, você já sondou o cliente, e isso vai gerar satisfação no cliente, então você vai vender essa peça, a qual você vai ter um novo retorno, uma nova compra que esse cliente vier a fazer. A arte de contar a história. Isso é muito importante, vinculado com o que eu acabei de falar. Por exemplo, aqui nós temos, acabei de falar sobre a Honda, acabei de falar também sobre a Artemix, mas você, qual a sua história? O que é que você pode apresentar que possa agregar valor no seu processo de venda na hora que você está com a sua cliente? Nós tivemos aqui um testemunho, dessa pessoa que testemunhou aqui a sua história do processo de altos e baixos. Mas aí você precisa construir a sua história, onde ela se faça necessário, quando se fizer necessário, você apontar dentro do seu cliente. Então, o seu processo de venda aqui, de entrar na Artemix, é para que você possa construir a sua história. Uma história vinculada a uma empresa que já é sucesso. E você precisa também fazer a sua história dentro desse panorama. Então, eu falei um pouco da Honda, falei um pouco da minha pessoa, e você precisa também construir a sua história. Soichiro Honda, ele começou a sua história, por exemplo, depois da guerra de 1948, Segunda Guerra Mundial, ele era um mecânico apaixonado. E daí, quando ele percebeu que muitos destroços de aviões, de peças de carros estavam sendo jogadas fora, ele juntou todas essas peças e ele criou o primeiro motor a gasolina, isso em 1948. E aí começou a história da Honda, que eu não vou falar aqui, que levaria muito tempo. Onde hoje é a maior marca de motocicletas do mundo, e no Brasil também é a maior marca de motocicleta. Mas a Artemix, quem é a Artemix? Tivemos aqui algumas pessoas que ainda não conhecem de fato a sede da Artemix. Na minha empresa, é sonho de quem faz parte conhecer a fábrica em Manaus. Inclusive a Honda lança campanhas onde os vendedores podem participar dessas campanhas e ganhar essas viagens para conhecer a fábrica. Então precisa queimar dentro de você essa vontade de conhecer também a sede da Artemix, para que você possa construir também essa história, tendo de fato uma realidade dentro de você. Então nós temos aí a missão da Artemix, que é levar a autoestima da mulher, oferecendo semijoias diferenciadas com qualidade, inovação e sintonia com tendências e principalmente excelência para os nossos clientes. Visão: ser referência no segmento de semijoias no mercado nacional pela arte de fabricar joias com qualidade e durabilidade. Valores: brilhar, busca constante por evolução, respeito com todas as pessoas, independência financeira, liberdade de escolha, humanização no atendimento, amor em tudo que faz, responsabilidade com compromisso. E isso você pode colocar na hora que você estiver apresentando também, dependendo do momento, ao seu cliente. Bom, então, dentro desse processo, nós temos lá na talento vezes abelha vezes urubu. A abelha, uma imagem na NASA, tem uma imagem dessa, de uma abelha, onde falando que a aerodinâmica, o corpo de uma abelha, não é feito para voar. O bom é que a abelha não sabe. Isso tem uma imagem muito grande na NASA, e falando desse processo da abelha. Quem te procura só por preço, te abandona quando encontra quem vende mais barato. Vamos soltar um vídeo que tem o último.
Se a vida tivesse que enviar uma carta para você, vendedor, ela seria mais ou menos assim. Sabia que esta profissão é a que as pessoas mais desistem no mundo? Quantos vendedores de sucesso você conhece? A maioria é chamada de chato, insistente, pegajoso. Aliás, te garanto, muitos até se envergonham de falar que vendem algo. Por que a maior parte de anúncios de emprego são para vendas? Eu sinceramente acho que, se fosse tão bom assim, não teria tantas vagas disponíveis. Sejamos sinceros. Dizem que o vendedor é feliz por fazer o seu próprio salário. Você realmente acredita nisso? Cara, vender é difícil pra caramba. Você tem metas, tem um montão de lugares para visitar, chefe mandão, relatórios. Você é humilhado. Espera horas e horas para ser atendido. Fica sem comer, passa frio, calor, toma sol, chuva. E mesmo assim, você continua querendo trabalhar com isso? Acorda, cara. Vai para outra área. Ilustre vida. Respeito sua experiência de séculos e séculos, porém, discordo do que disse. Assim como você, a maioria das pessoas diz para eu desistir. Dizem que não nasci para isso, que vendas é apenas para pessoas que não deram certo em nada e que vendedor bom deve ser nato, com boa lábia. Ah, é? Existe médico nato? Advogado nato? Engenheiro nato? Não, lógico que não. As pessoas aprendem. Fácil aprender? Nada na vida é fácil. Mas quando você ama o que faz, acorda todos os dias disposto a superar quantos não forem necessários. Mas olha, posso te dizer uma coisa. Ser vendedor é algo mágico, inexplicável. É contagiante vender. Na hora do câmera, luz, ação, a adrenalina sobe, a barriga gela, as mãos suam, o coração dispara. Só um vendedor sabe o prazer de fechar uma venda. Aliás, acho que nem somos simples vendedores. Somos psicólogos, atores, palhaços, arquitetos, ora pais, ora filhos. E sabe o porquê, vida? Porque ser vendedor é gostar de gente. Vender é ajudar pessoas a realizar seus sonhos, dando benefícios, gerando alegria, gerando satisfação. E isso não é para os fracos, muito menos para os tiradores de pedido. Guerreiros, entusiastas, vitoriosos, estes são os pouquíssimos vendedores profissionais. Não se acomodam nunca, sempre aprendendo algo novo, sempre superam metas prospectando, atendendo, negociando, fechando e acompanhando seus amigos. Sim, porque vender é uma das poucas profissões que você não faz clientes, faz amigos. Sendo assim, lhe pergunto, e você? O que te impede de ser um vendedor de sucesso? Você já fez essa pergunta? O que é que te impede de ser uma vendedora de sucesso? Trazendo a história da abelha e do urubu, a abelha ela não sabia que ela podia voar, mas ela tenta e consegue. O urubu, ele é um dos pássaros com a maior capacidade de voo. Mas se você for olhar o histórico da abelha e o histórico do urubu, usando os seus talentos, o urubu, tudo que faz para onde você já sabe que são comidas podres e estragadas. A abelha, ela procura a flor. Através dessa polarização da abelha, é onde todas as plantas têm sido multiplicadas e multiplicadas e multiplicadas. Então a abelha tem peça fundamental dentro do ecossistema, dentro da natureza. Através da abelha, eu não quero nem falar do mel, mas principalmente dessa Senhor Jesus, faltou a palavra. Isso. Então o que acontece? Através de tudo isso, as plantas são geradas na natureza e aí traz tudo que é bom para nós. Então eu gostaria que nesse momento você ficasse de pé de novo. Isso, para se esticar um pouquinho, respirar, respire forte. Agora, faça essa pergunta para você. Comece a colocar isso dentro de você. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Esqueça tudo que está ao seu redor.
e imagine. O que é que você de fato quer ser no amanhã? Aonde você quer chegar com o profissionalismo que você tem exercido na Arte Mix? Quem de fato é você hoje? Quem será você amanhã? Tudo que nós buscamos, nós conseguimos. Tudo que nós almejamos, nós conseguimos. Tudo aquilo que nós colocamos como alvo, como foco, e colocamos força nisso, nós vamos chegar lá. Então, nesse momento, se imagine daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, como uma consultora de alta performance. Vendedor, ele está em tudo. Como a gente viu no vídeo, muitas das vezes o vendedor, as pessoas acham como algo desqualificado. Mas o médico, para ser médico, ele precisa vender. O psicólogo, para ser psicólogo, precisa vender. Tudo depende da venda. E você, ao estar aqui nesta reunião, neste encontro, é porque você já é uma campeã. Você já é uma vencedora. Agora abre os seus olhos e diga forte: eu sou uma campeã. Diga: eu sou uma campeã. Fale forte: eu sou uma campeã. Eu não estou ouvindo bem. Eu sou uma campeã. Eu sou uma campeã. Eu sou Arte Mix. Arte Mix saiu fraco. Eu sou Arte Mix. Eu sou campeã Arte Mix. Muito obrigado. Salva de palmas para vocês. Deus abençoe muito. Que palestra, hein? Sem comentários. Arrasou. Parabéns, Ricardo, né? Deixou aqui muitas instruções, né? Em relação às vendas. Então, assim, deu para você aprender bastante coisa, porque vai levar para você como vendedora, como cliente, como consultora, né? E realmente foi muito linda. Parabéns, Ricardo.